Não importa de onde você veio, eu tenho certeza que você conhece aquela pessoa na sua cidade que ficou rica com vários imóveis e que recebia aí aluguéis mensais e que talvez até era uma pessoa mais simples, que você nem fazia ideia, mas que tinha vários imóveis na cidade e que tinha muito dinheiro de verdade. Quando se trata em imóveis para alugar, você sempre vai ter uma pessoa que vai falar que é furada, que você vai ter problemas com inquilinos, em que o retorno não vale tanto a pena assim, mas tem aquelas pessoas que souberam ser estratégicas, mesmo sem muito conhecimento, aí no caso mais antigo, né, pessoas mais idosas, mas que foram visionárias e que conseguiram sim ter resultado. É isso que a gente vai falar aqui hoje sobre estratégia e se vale a pena ou não você ter imóveis para alugar ainda esse ano. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Prosperar Sem Segredo. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito justamente para você que quer construir patrimônio ao longo da vida de maneira sólida, estratégica e inteligente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se essa pessoa é você, já se inscreve aqui e deixa também o seu like para mais pessoas terem acesso a esse vídeo. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida. Se existem pessoas que se deram muito bem com aluguéis e pessoas que dizem que é furada, existe alguma coisa aí que não está muito bem alinhada, então trata-se muito mais de um jeito certo de fazer do que ser certo, do que ser um investimento certeiro ou não. Tudo vai depender da maneira como você conduz e administra isso, né? Vamos falar aí que a gente está envolvendo com pessoas potenciais, inquilinos ou mesmo em outras situações, clientes, pensando em um aluguel de curta temporada, por exemplo. O aluguel tradicional vai depender muito, né? Que é aquele modelo tradicional de você ter um apartamento, fez um contrato lá, a pessoa alugou, vai morar, você faz um contrato em média aí de 1 ano para começar, renovável, mas você vai ter uma renda ali todos os meses. E o que muita gente diz, né, que no fato de ser furada, é o fato de você ter alguma dor de cabeça com inquilinos, você ter um retorno que não justifica aquele investimento. Então vai depender muito também do seu momento e da capacidade de investir que você tem, do tipo de conhecimento que você tem. O que acontece é que muita gente, né, que conseguiu repetir isso ao longo dos anos e ter mais patrimônio, foi o volume que tornou isso mais rentável. Você ter um único imóvel, você vai colocar isso proporcionalmente, o seu retorno vai ser menor, mas às vezes é a forma que você encontrou para começar e é uma forma que vai sim trazer algum retorno, independente se é muito ou não. É claro que você tem que fazer essa conta, mas em alguns casos a pessoa não tem aquela capacidade ou não quer dedicar tempo para aprender sobre títulos públicos, sobre tipos de cédulas de crédito bancário, né, os CDBs, CDIs, formas de rendimento que vão exigir um grau intelectual um pouco maior ou que vão levar mais tempo para dar retorno, né? Vão levar mais tempo de dedicação também. Então esse modelo tradicional, ele ainda funciona e vale a pena sim no meu ponto de vista. Você vai encontrar várias pessoas dizendo que não vale a pena, mas dependendo da sua região, por exemplo, de onde você mora, a localização onde você tem imóveis, esse aluguel tradicional pode ser algo significativo e à medida que você tem chance de multiplicar isso, né? Você tem essa renda que o primeiro imóvel gerou, faz uma outra compra, financia, coloca o inquilino para pagar aquele aluguel, então você vai aumentando esse patrimônio e aumentando a sua capacidade de ganho. Como todo negócio e todo investimento, isso vai ter risco, né? É importante você se cercar aí de bons contratos, ter uma administradora, uma imobiliária confiável que vai te acompanhar e que vai te direcionar nesse processo aí, caso você tenha algum prejuízo no imóvel, por exemplo, que a gente sabe que não é impossível de acontecer, pode acontecer inclusive nos imóveis de curta temporada, aí os estúdios e Airbnbs, por exemplo. É aí que entra a segunda modalidade, entrando como uma estratégia inteligência e muito em alta no momento. Muita gente falando aí do boom dos estúdios, principalmente, né? Falando em uma bolha imobiliária dos estúdios em relação ao volume que existe hoje desse tipo de empreendimento, né? Várias construtoras investindo em
construir estúdios para que as pessoas investidoras comprem e usem isso como investimento, né? Os aluguéis de curta temporada, onde você tem plataformas como Airbnb e Booking para divulgar esses apartamentos. Então ali, além do imóvel, você vai ter um custo de mobiliar esse imóvel, né? Preparar ele minimamente para receber as pessoas, deixar ele de uma forma atrativa e trabalhar com uma locação por diária. Então, dependendo do local, você vai ter ali uma taxa de ocupação boa. Então, 80% do mês ele vai estar locado, com uma diária média de R$ 300. Quanto isso pode gerar bruto no final do mês, de forma que eu pague a administradora e ainda tenha uma sobra mensal ali. Se eu te fiz um financiamento, eu consigo pagar a parcela do financiamento pelo menos. Então, o que sobrar já é um lucro. Então, você precisa fazer essa conta. O que muitas pessoas têm debatido é se é realmente uma bolha, se isso daqui a um tempo vai ser viável ou não. O que eu penso é que vale muito da localização, principalmente em cidades de turismo, né, cidades do litoral e grandes centros, que é o caso de São Paulo, por exemplo, né? São Paulo tem ocupação o ano inteiro, tem congressos ali que são nacionais, internacionais, sempre tem demanda. É claro que isso tem aumentado, né, inflacionado um pouco essa questão dos estúdios, mas o mercado imobiliário ele vai trabalhar com a demanda. Então, se isso é algo que tem investido mais, é porque existe demanda e naturalmente vai mudando também o estilo de vida, né? A população está envelhecendo, as famílias estão menores, então demorando mais a ter filhos, tem gente que mora sozinho, tem gente que prefere morar perto do trabalho, num lugar menor, ao invés de morar num imóvel tradicional maior, mas que seja longe, que vai exigir um deslocamento maior. Então vai além da questão de realmente uma locação por curta temporada, pessoas utilizando inclusive os estúdios para aluguel tradicional, mas acho que vale a pena aí você fazer uma análise mesmo de localização, né? Aquilo que as pessoas dizem, a localização é o ponto principal quando se fala em investimento por imóvel. A gente fala até que vale mais a pena um imóvel de 20 mil em um terreno de 80 mil do que um imóvel de 80 mil ali, super chique, né? Bem alto padrão, mas que tá num terreno de 20 mil. Então a localização é o que vai determinar se isso vai ser rentável, né? Se isso vai ser sustentável ao longo do tempo. Então, se a gente for falar aqui um checklist para essa escolha do imóvel, eu penso que a localização é o primeiro ponto e em relação ao seu objetivo também a possibilidade de acesso. Se você escolhe um imóvel pensando no investimento para estúdio, essa locação por temporada, por diárias, é importante você avaliar se isso já é permitido no prédio em que você está buscando investir. Até mesmo em áreas turísticas, tem prédios sim que não é permitido esse tipo de locação e vai ter uma locação ali só para inquilinos tradicionais, a locação tradicional. Então, atente-se a isso. E também no custo fixo que você vai ter mensalmente. Quais custos vão ser repassados, nesse caso de curta temporada, né? As taxas de limpeza é algo que você consegue transferir para a pessoa que está alugando. No caso da locação tradicional, o condomínio vai ser por responsabilidade do inquilino, as melhorias, como vai ser isso, questão de contrato, vistorias. Então, avaliar todos esses pontos para definir o seu modelo de localização, o seu modelo de locação a partir da sua compra, do seu tipo de investimento e também do objetivo que você tem. Se você quer ficar mais tranquilo, a localização tradicional é algo que vai atender? Eu quero ter um potencial de ganho maior, então eu vou fazer a alocação por temporada, por diária, vou ter uma administradora, vou ter esse acompanhamento, né? Sabendo que eu vou ter que fazer uma gestão, fazer essas melhorias e que, da mesma forma, também existe um risco nisso. É importante você fazer uma manutenção desse investimento ali, fazendo o seu acompanhamento, ver se as coisas que você investiu estão todas lá em bom estado e também como uma forma de acompanhar e valorizar isso que você já tem, principalmente porque esse modelo de curta temporada, de estúdios, ele tem as avaliações. Então é importante que o seu imóvel tenha boas avaliações para que você mantenha a sua taxa de ocupação alta e mantenha bons hóspedes também. E pensando na forma de compra, você tem a possibilidade de comprar à vista ou se alavancar. Eu sempre defendo a possibilidade de você alavancar, ainda que você tenha o dinheiro para comprar à vista, você não deve descapitalizar, a não ser que isso seja uma fatia muito pequena do seu patrimônio, mas se for algo em que você está buscando investir, recomendo você alavancar, seja por meio do financiamento ou por meio do consórcio. Então, se você tiver uma entrada significativa e quer já ver isso acontecendo, talvez o financiamento seja algo que vá te atender nesse momento, mas se você quer planejar e trabalhar com possibilidades e ter um crédito mais barato do que o financiamento, te direcionaria para o consórcio, para você usar essa alavancagem, você colocar ali aquele rendimento mensal para pagar o seu compromisso de consórcio
ou do financiamento e repetir essa operação investindo, inclusive, em novas unidades. O importante é você ter clareza para evitar erros comuns de quem investe mal, que aí entra a questão de a pessoa ter um impulso, né, ir na onda de quem está comprando, sem conhecer bem o mercado, sem decidir bem a localização, sem pesquisar sobre essa taxa de ocupação, sem pesquisar sobre a região ali, como é o comércio, como funciona o dia a dia. Se você pensa em uma locação tradicional, qual é o tipo de inquilino que você quer ter, algo que você tem liberdade para ter. Eu penso em ter mais pessoas jovens, solteiras, então compensa eu ter um imóvel perto de uma faculdade. Eu quero um bairro mais residencial para famílias, vou ter possivelmente crianças, posso ter animais. Então tudo isso é algo que você tem que considerar antes mesmo do investimento e avaliar todos aqueles pontos que a gente falou aqui no checklist para você investir. Investir em imóveis é um investimento certeiro, mas que exige sim um certo cuidado, um certo critério para você fazer essa compra. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre 7 critérios para você decidir antes de comprar seu imóvel, para direcionar também na melhor maneira, melhor forma e método de comprar esse imóvel. Quanto à locação, eu acho sim que vale a pena, né? Respondendo ao título do vídeo, você vai encontrar vários educadores financeiros falando que não vale a pena, que é furada, mas essa é uma forma que a maioria dos brasileiros conseguiu prosperar e isso é o que eu acredito que você deve se atentar, justamente para você fazer boas escolhas e para você ser dono do seu próprio destino. Às vezes você vai ouvir alguém dizendo que é furada, vai ficar de mãos atadas e não vai multiplicar o seu dinheiro. Então eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado nisso. Então se inscreve aqui no canal para você receber mais vídeos como esse e já deixe seu comentário se você investe ou não, se isso é algo que você está buscando e se tem alguma outra modalidade que você acha que é melhor, que eu vou adorar saber disso. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo.